parte de mim sempre quis bastante fazer esse vídeo. E a outra parte sempre quis nunca ter que pensar nisso, nunca ter que falar sobre isso. De uma maneira pública, né? Por mais ou menos views que eu tenha, por mais ou menos inscritos que eu tenha, já é muito mais pessoas do que eu tenho contato na minha vida, sabe? E é muito mais pessoas com quem eu realmente converso sobre isso. Em 2015, eu comecei a estudar na USP. E em 2015, alguma coisa aconteceu comigo dentro da minha cabeça. E eu nunca mais fui a mesma desde então. Meio difícil falar sobre isso. No segundo semestre de 2015, eu lembro que era o segundo semestre porque eu lembro as matérias que eu tava fazendo. Eu tava fazendo, tipo, Brasil Colonial 2, eu tava fazendo a optativa que eu tinha escolhido, que é Economia nas Sociedades Pré-Modernas. Eu me arrependo dessa porra até hoje. Mas, né, o calor faz merda. Eu, de um dia pro outro, literalmente de um dia pro outro, eu comecei a ficar extremamente nervosa ao ter que sair da minha casa. E como na época a primeira e maior razão pela qual eu saía de casa, o meu maior compromisso era ir para a faculdade. De um dia para o outro, isso passou a ser uma tarefa extremamente difícil para eu fazer. Tinha o que hoje eu sei descrever como um ataque de pânico. Eu começava a respirar rápido, eu não conseguia encher os meus pulmões de ar. Eu ficava tipo, sabe? E chorar e tremer e sentir as minhas extremidades extremamente frias, minha cara formigar de um jeito que ela parecia que ia cair. Eu não sei escrever de outra forma além dessa, assim. Parecia que era uma máscara que tava saindo. É muito horrível. E um peso no peito e tudo isso de uma vez e numa força que a única coisa que eu conseguia fazer era colapsar no chão e esperar com que isso passasse. E eu tive várias fases, né, de ansiedade. A primeira fase foi essa. Eu tinha esse ataque muitas vezes em casa antes de sair para a faculdade. Eu na grande maioria da minha graduação eu estudei à tarde na USP, então eu acordava de manhã, tomava café, me arrumava, eu tinha que sair lá pela aula eu tinha que sair lá pela caralho, mano. E eu tinha que sair lá pela hora do almoço para chegar na faculdade na hora da aula. Então, o meio da manhã era o momento que eu estava tendo o meu ataque. E aí eu tinha o ataque. E aí ele passava. E aí eu tava relativamente bem.
pra continuar o meu dia. Os dias ruins eram os dias em que eu não tinha um ataque. Porque quando eu não tinha ataque, é como se eu não soltasse. Porque o ataque, por mais horrível que ele seja no momento, ele é um ápice do nervosismo. E aí parece que ele vai embora depois. Quando o ataque acaba, ele acaba. E aí tudo vai embora com ele. Não tudo, claro, mas assim, 95%, sabe? Eu ficava bem depois. Então os dias ruins eram os dias que isso não acontecia, porque eu ficava com aquilo comigo. Eu ficava com aquilo guardado, com aquilo aqui no topo da minha garganta, sabe? Pronto pra explodir. E muitas vezes eu não conseguia sair de casa. Eu não conseguia sair de casa por medo, porque eu morava bem longe da faculdade, eu ainda moro longe da USP. Mas eu mudei de casa desde então, e aqui é uma localização um pouquinho melhor do que lá. Lá eu tava mais longe. Eu tinha mais passos de transporte público para pegar, para chegar na USP. E tudo isso era horrível para mim, assim. O que me fudia, o que ainda me foge até hoje é transporte público. Eu tenho uma ansiedade tremenda e tinha na época de pegar transporte público, ônibus e metrô. Longas distâncias em ônibus e metrô me fode até hoje. Me fode antes, me fode durante e me fode depois. Enfim. Bom, quando isso começou a acontecer, eu obviamente não sabia o que estava acontecendo comigo. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu nunca tinha me sentido assim antes na minha vida. Foi um negócio do dia pra noite. Da noite pro dia, né? Eu lembro que eu pesquisei, né, no Google os sintomas, e eu vi as palavras ansiedade, as palavras ataque de pânico, e fez sentido na minha cabeça. Foi bom, pelo menos, eu ver que isso era algo que já tinha acontecido com outras pessoas, sabe? Que eu não era a única maluca que tava sofrendo daquilo, sabe? Isso ajuda pra caralho. E aí eu lembro que eu achei um vídeo de uma youtuber, o nome dela é Zoella, ela é britânica, e um vídeo que ela falava da ansiedade dela, dos sintomas dela, do que ela passou. E também isso me ajudou muito, porque foi uma pessoa, eu vi uma pessoa, uma mulher, sabe, falando sobre isso, sobre o que eu tava sentindo, colocando nomes e falando que hoje ela tá melhor. Enfim, eu acho que até por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui agora. Porque talvez chegue em uma pessoa que faça com que ela não se sinta sozinha, e só isso já ajuda pra caralho, eu sei disso. Eu comecei a ter que lidar com isso todos os dias desde 2015. Eu fiz terapia, eu nunca tomei remédio pra isso, mas eu ia fazer terapia. Eu tive altos e baixos, eu tive épocas em que eu consegui fazer uma viagem, em épocas em que eu tinha que lutar pra ir pra faculdade pra não reprovar por causa de falta, sabe?
pra eu ter pelo menos a mínima presença, pra eu não reprovar na matéria. Nesse vídeo eu só queria falar do que aconteceu e como aconteceu naquela época, né, que já vão fazer 5 anos que isso aconteceu comigo. E qual é o envolvimento da USP nisso? Eu sinceramente não sei. Eu não tenho como saber se eu não tivesse ido estudar na USP, se eu tivesse ido estudar em outro lugar, se isso aconteceria comigo, eu não sei te dizer. Eu sei te dizer que a USP não ajudou em absolutamente nada. Eu sei dizer que o impacto da vida, o impacto de tudo foi muito grande em mim. Tudo que envolve a USP, tanto ir pra lá todo dia, quanto as pessoas, quanto o que eu teria que fazer, a quantidade de lição de casa, a quantidade de escolhas, a quantidade de tudo, assim, foi demais pra mim na época. E eu acho sim que a mudança e a pressão que é estudar na USP, eu acho que foram fatores atenuantes do que aconteceu comigo. Também tem fatores pessoais que eu não me sinto à vontade em dizer no vídeo, mas a culpa não é só da USP, mas também se não fosse a USP, talvez isso não teria acontecido, porque a USP, ela era o centro das coisas. Isso ter acontecido comigo bem no começo da minha graduação me prejudicou de jeitos imensos. Essa frase não fez o menor sentido. O que eu quero dizer é que eu fui extremamente prejudicada. Por mim mesma, claro. Mas eu fui. E muita coisa eu perdi por causa disso. Muita coisa eu perdi porque eu não tava lá, porque eu não conseguia sair de casa. Muita coisa eu não aproveitei porque pra mim a USP era fonte de ansiedade. Então quando eu conseguia ir, a única coisa que eu queria fazer era voltar, sabe? Eu não... Por muitos anos, sei lá, pelos primeiros 3 anos da minha graduação, eu fazia o mínimo necessário. Porque era o que eu conseguia fazer. E às vezes nem isso eu conseguia fazer. Então... eu sempre tirei notas boas. Eu nunca fiquei abaixo da média. Eu nunca fiquei em recuperação. Eu nunca reprovei nenhuma matéria. Mas eu também só fazia isso. Eu não participei de nenhum grupo de estudos, eu não fiz nenhuma pesquisa, eu não fiz IC. Eu tenho um vídeo sobre isso, caso você queira saber do que eu tô falando. Eu não fiz nada mais, sabe? Tem vários programas de bolsa, tem várias oportunidades lá dentro pra quem quer ganhar dinheiro, pra quem quer entrar em áreas diferentes. Eu não fiz nada disso. E quando eu tentei fazer, porque quando eu percebi que eu teria que fazer isso se eu quisesse, sabe, aproveitar a universidade, se eu queria fazer todas essas coisas e eu me sentia mal porque eu não tava fazendo, eu tinha que fazer, sabe? Eu tinha que parar de lamentar que
que eu tenho essa desvantagem em relação aos outros e dar minha cara a tapa, sabe? E aceitar que eu ia sofrer pra fazer, mas pelo menos eu ia estar fazendo. E eu consegui algumas coisas, sabe? No terceiro ano eu consegui monitoria. Eu fui monitora de uma matéria, eu ganhei por isso. Ganhei dinheiro por isso. Também consegui entrar num programa de bolsas de iniciação à docência. Ganhei por isso também. Dinheiro e experiência e, sei lá. Pelo menos essas duas coisas eu consegui fazer, sabe? A monitoria e a bolsa de iniciação à docência. E são, tipo, essas duas coisas que estão no meu currículo hoje, sabe? Porque quando eu comecei a procurar estágio, quando eu comecei a procurar emprego dentro da minha área, né, de história, ou sabe, em arquivo, em museu, em escola, já era tarde demais pra mim, eu acho. Isso eu tô dizendo. Eu tava competindo com pessoas com o mesmo tempo de graduação do que eu, que tinham feito muito mais coisa. Tinha feito 2 pesquisas, que já tinham trabalhado antes em outro lugar, que já, sabe, que já tinham pegado bolsa antes de mim, sabe? Tipo, pessoas com mais experiência em geral. Porque eu só consegui começar a adquirir experiência, a começar a entrar em grupos, em bolsas, na segunda metade da minha graduação. E eu sinceramente acho que isso me colocou pra trás de muita gente. É difícil não associar isso com o fato de hoje eu estar desempregada, sabe? Eu, durante a graduação, tive as minhas bolsas, mas eu não consegui um emprego, eu não consegui um estágio, nem nada. E agora que eu me formei, eu também não consegui ainda. Não vamos ser tão derrotistas assim também. E eu não consigo deixar de ver uma relação entre todas essas coisas, sabe? O fato de eu ter completamente explodido aos 19 anos, quando eu tava começando a minha graduação. Isso me fez não aproveitar tudo que eu tinha que ter aproveitado, tudo que eu tinha que ter feito dentro da USP e não fiz. E agora eu não tenho emprego. Eu tô me sentindo muito Peter Parker. Me dá um emprego. Mas eu nem sei se eu vou postar essa bosta. Espero que isso tenha ajudado alguém a ver que você não tá sozinho. E que existem pessoas talvez mais fodidas do que você. E é isso. Beijo. Tchau.